Bom, eu não vou nem tentar me justificar do porquê que faz tanto tempo que não tem nenhum vídeo. A verdade é que eu só devo ser um incompetente mesmo. E eu tava meio ocupado. Mas, de grosso modo, eu só queria fazer um vídeo um pouquinho falando sobre umas ideias que eu venho tendo. Alguns pensamentos que passam pela minha cabeça, eu achei que aqui ia ser um lugar bem adequado para falar sobre isso. Enfim, sem muita enrolação. O que eu quero falar sobre é um pouco da superestimulação que a gente recebe desde sempre. Pelo menos no mundo atual que a gente vive. Desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Essa superestimulação que a gente tem que lidar diariamente. E por superestimulação, bom, é impossível falar disso sem entrar no quesito redes sociais. Porque a verdade é que as redes sociais viraram, além de terem virado parte da nossa vida, elas se tornaram algo muito maior do que uma rede social, que por princípio seria uma conexão entre pessoas. A real é que se tornou quase que um mundo paralelo, que aos poucos, ao mesmo tempo que eu sinto que vem se tornando algo mais próximo do mundo real, também se distancia cada vez mais. Deixa eu explicar para isso fazer algum sentido. Ah, a maneira como eu enxergo que a rede social vem se tornando mais próxima do dia a dia é o como ela está integrada na nossa vida e em tudo que a gente faz. Pelo menos, né, da grande massa. Óbvio que existem exceções, você pode escrever nos comentários que não, você não é assim. Muito bom, que ótimo. Mas a grande massa é. E ela se tornou quase que uma extensão, né, do nosso mundo. Porque se você pensar que a todo tempo, a maioria das pessoas, sempre que tem um tempo vago, sempre que tem um pouco de ócio, ou fica ali um pouco entediada, puxa o celular e abre, que seja WhatsApp, Instagram, TikTok, até se você quiser abrir o Reddit. Mas eu acho que em algum nível ainda é rede social que você vai procurar. E essa é a maneira como eu enxergo que ela vem se tornando mais próxima do nosso mundo real. E também existe a maneira de enxergar que ela está se distanciando cada vez mais, com padrões inalcançáveis, com metas impossíveis, com acorde às 4h30, leia um livro por dia, corra 10 quilômetros e volte antes das 9. É uma parada bem doida. Mas o ponto é que essa superestimulação constante no nosso dia a dia tem causado alguns efeitos no nosso cérebro que eu acho que é interessante comentar. Bom, só quero deixar bem claro que eu não estudei uma linha de nenhum site, de nenhum livro, de nada. Eu não me preparei absolutamente em nada pra vir falar isso aqui. São só pensamentos que passam pela minha cabeça. Então, se você quiser deixar nos comentários quais são os seus pensamentos ou quiser falar, Brunão, tu falou merda. Na verdade é assim, eu vou estar sempre disposto a ler e, enfim, né? Ahn, é muito interessante você pensar que, né, ela se tornou alguma coisa muito próxima do nosso dia a dia e tem super estimulado a gente. E chega a ser quase que cômico eu estar falando sobre as redes sociais e como elas afetam a gente em uma rede social e afetando pessoas. Enfim, é o meio falando do meio, né? Mas a maior diferença, pra mim, pelo menos, dos dias de hoje. Bom, eu fui uma criança nos anos 2000, sou de 2003, então quando eu nasci eu já tive internet em casa bem cedo, mesmo que fosse internet de escada. Depois eu tive a internet de 1 mega, depois eu tive a internet de 2 eu acho, depois foi pra 4 e ficou com 4 por muitos anos, depois eu tive 10, enfim, quando eu já era mais velho. Mas é muito interessante você pensar que
As crianças que nasceram, vamos dizer, de 2010 em diante, tiveram uma experiência totalmente diferente. E é um espaço de tempo muito pequeno, entre 2003 até 2010. Mesmo porque, como eu disse, apesar de eu ter crescido com a internet, eu conheci a vida sem a internet. Eu ainda lembro o que era brincar na rua, mesmo que eu não fosse uma criança mais sociável, eu gostava mesmo de ficar em casa no computador. Mas eu ainda lembro que o computador não era meu, era do meu pai, então eu usava quando ele não estava usando, eu entrava nos meus Free Click jogos para jogar algum joguinho de papas grill, mas sempre foi mais nessa pegada de tipo assim, eu vou fazer isso quando não tiver mais nada pra fazer, quando, né, der pra fazer aquilo ali, porque eu não posso estar o tempo todo ali, mesmo porque não vão deixar e, né, porque não era meu, era do meu pai, então ele tava usando, fazendo as coisas dele. Eu tive bastante essa influência dele, porque ele sempre teve bem ligado aos computadores e tal. E então naquela época eu ainda lembro de sentir muito tédio, porque nem sempre tinha o que fazer e nem sempre eu podia estar no computador. Então havia momentos em que eu não tinha ninguém para brincar, não tinha nada passando na TV, não podia usar o computador, então eu ficava muito tempo entediado. E aí que começavam, né, várias ideias na cabeça para você se livrar do tédio. E eu arrisco dizer que, bom, isso não sou só eu dizendo, eu devo ter lido em algum lugar, não me pergunta onde, mas dá um Google aí que você vai encontrar que o tédio ele é muito benéfico pra gente. A você estar entediado, ele te ajuda a criar novas ideias, ele te ajuda a, às vezes, colocar um pouco da mente ali em ordem. Esse ruído externo, né, qualquer dessa estimulação externa, que pode ser tratada como ruído às vezes, você tá um pouco distante disso, pode fazer muito bem para sua cabeça. E levando em conta que a gente vive num mundo onde a gente está o tempo todo sendo extremamente estimulado, a gente não tem esse tempo para esse descanso, né? A gente vem dessa cultura de multitasking, que você tem que estar fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Se você não estiver fazendo, você não é produtivo, você não está fazendo o seu melhor e alguém que esteja disposto a fazer mais do que você está fazendo vai surgir para te substituir. Ou seja, faça o melhor que você puder e por melhor quero dizer o máximo que você puder, mesmo que isso destrua sua mente. Mas é muito doido. E pensar que tudo isso vem, não majoritariamente, mas pelo menos uma grande parte da rede social. A gente já está nessa cultura, né, de hiperprodução, mas isso se estendeu para as redes sociais, ou vice-versa, não tenho certeza. Talvez as redes sociais tenham se estendido para o mundo corporativo. Não sei. Mas sinto que há alguma ligação aí. E E é doido pensar que antigamente as coisas eram mais devagares. Esses dias eu tava conversando com minha namorada, eu fui mostrar alguma música pra ela. E era alguma música do Pearl Jam, não lembro qual, acho que era Yellow Let Better ou Black, como eram essas duas. E eu lembro que ela disse, nossa, que música longa, acho que a música tem 3 minutos e alguma coisa. Eu falei, longa? Como assim? Ela é muito esquisito ver a música com mais de 2 minutos. E porque a nossa referência é muito diferente. Ela tá mais acostumada com esse meio de músicas feitas para bombarem no TikTok. Então é uma música curta com um refrão muito apelativo que vai grudar na sua cabeça e que você consegue usar num clipe do TikTok. Então ela não tem que ser longa, ela não tem que ser muito trabalhada, ela tem que ser viral. E né, eu tava falando de Pearl Jam, que é uma cultura um pouco mais antiga, com uma outra proposta para as músicas. E foi muito doido pensar desse jeito que realmente as músicas eram mais longas antes. Bom, antes elas eram mais curtas ainda. Mas ali, falando dos anos 80, 90, que é o que eu consumo, que é o que eu consigo falar sobre, elas tinham uma duração mais ou menos aí, de uns 3, 4 minutos, algumas exageravam e ia pra 5, 6. Mas elas vêm encurtando, porque né, a nossa atenção vem encurtando, então
Você quer estar sempre. Se você não tá no refrão da música, ele tem pelo menos que vir logo. E se a música começa e tem uma introdução muito longa, ela já não te chama tanta atenção. Então essa superestimulação ela acaba mudando a nossa percepção de muita coisa. Faz a gente pensar que tudo tem que acontecer intensamente e constantemente. Porque se não for assim, então não é bom pra me surpreender, não é bom pra me entreter. Eu lembro da sensação, isso aconteceu tem alguns dias, de eu estar assistindo algum filme na Netflix e eu percebi que eu não consigo assistir mais de, vamos dizer, 40 minutos sem pegar o celular só pra ver se chegou alguma notificação. Eu sei que não chegou. Ele não vibrou, ele não fez ding-dong, ele não aconteceu nada. Eu sei que não chegou. Mas eu tenho essa necessidade quase como que um reflexo de você colocar a mão no bolso e olhar o celular. Ou conferir o relógio, de estar de olho. Porque vai que eu perdi alguma coisa, vai que alguém mandou mensagem e eu não vi. E não porque a mensagem vai ser super importante, mas como eu disse, é quase como que um reflexo. É quase como se eu precisasse fazer isso para me satisfazer. É que nem aquela pessoa que não consegue ficar muito tempo sem fumar. Que todo tempo, me dá licença, tem que ir ali fora fumar. E se tornou uma coisa muito parecida. E eu tenho certeza que não é só comigo. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que abrange muito mais a população do que um caso isolado da minha parte. E o fato da gente ter o entretenimento tão facilmente, a gente na palma da nossa mão tem qualquer coisa que a gente possa ver, esse entretenimento imediato, essa busca pela satisfação imediata, eu sinto que ela também leva à insatisfação imediata. Porque quando você se acostuma a ter esse entretenimento, a ter esse prazer de uma forma muito fácil, muito instantânea, também se torna muito fácil e instantâneo se sentir insatisfeito com isso. Porque, bom, se isso aqui não está te satisfazendo, você pode simplesmente scrollar para cima e o próximo Reels, ou TikTok, ou Shorts, ou Stories, ou qualquer coisa que você esteja vendo que tenha duração de 15 segundos a 1 minuto, provavelmente vai satisfazer. E se não te satisfazer, aí você scrolla de novo. Então, é muita doideira você pensar como as coisas têm mudado e como isso tem afetado a nossa mente e como a gente está sendo prejudicado por conta disso. Não estou aqui para fazer juízo de valor, falar que isso é necessariamente ruim, mas eu tenho fortes indícios de que não faz muito bem para nossa cabeça. Sabe, é isso que eu estou tentando dizer. Eu acho que você está constantemente estimulado por alguma coisa, pode ser que não seja saudável. E como eu disse no começo, eu não estudei para vir falar aqui. Então você pode falar, sim, é óbvio, mas eu não posso afirmar nada. Eu não sou psicólogo. É só uma perspectiva própria do como eu venho enxergado as coisas. Perceber que antes de dormir eu tenho sempre que dar uma última conferida no Instagram. Sempre que eu tô com o celular de bobeira na mão, eu tenho que abrir o WhatsApp para ver se alguém mandou alguma mensagem, mesmo sabendo que não mandou, porque não chegou na notificação, mas vai que. E, enfim, eu sinto que as redes sociais, da maneira como são, elas ou vão piorar muito ou vão melhorar num futuro relativamente próximo. Porque elas provavelmente são um período transitório, onde não há tanta legislação quanto a isso. Começaram a existir agora algumas leis em relação ao consumo de rede social e conteúdos curtos, principalmente nos Estados Unidos. Eu sei que em alguns países o TikTok é proibido. Nos Estados Unidos e Canadá tá rolando aí um movimento para, eu acho que é para proibir até certa idade. É uma parada assim. Eu vi por cima, eu não tenho certeza sobre isso. Mas eu sinto que a gente está no período transitório das redes sociais, justamente por conta dessa superestimulação, por conta da gente não saber ainda como isso afeta a gente, como as pessoas daqui a alguns anos vão
estar sendo afetadas e vão estar lidando com esses efeitos da superestimulação, porque é um fenômeno novo. Bom, enfim, é um pouquinho do que eu estava pensando. Tomara que você tenha achado pelo menos um pouco interessante, porque é um assunto que eu acho interessante. E vai ter vídeo logo logo. Um beijo e se cuida.